A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio das nossas circunstâncias. Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz é diferente de tudo que o mundo oferece. O mundo diz que terás paz quando tudo estiver resolvido, quando tiveres dinheiro suficiente, quando as pessoas te tratarem bem. Mas a paz de Cristo vem antes da solução, habita no meio da tempestade, permanece mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Quando começamos o dia buscando esta paz, estamos a escolher uma fundação sólida para construir as próximas horas. É como o salmista que diz no Salmo capítulo 119, versículo 165. Grande paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A paz de Deus é o alicerce que impede que tropecemos diante dos obstáculos do dia. Sentir a presença de Deus cada manhã não é um luxo espiritual, é uma necessidade vital para a nossa alma. Assim como o corpo precisa de oxigênio para viver, a alma precisa da presença de Deus para prosperar. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14, Deus promete a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Que promessa maravilhosa! A presença de Deus não é estática, ela caminha conosco ao longo do dia. Quando acordamos e dedicamos os primeiros momentos a buscar o Senhor, estamos a convidá-lo a ser não apenas o nosso destino final, mas o nosso companheiro de jornada em cada passo. Há pessoas que vivem anos inteiros sem nunca experimentar esta realidade gloriosa. Correm de um lado para outro, acumulam conquistas, mas sentem um vazio profundo porque nunca pararam para sentir a presença daquele que dá sentido a tudo. Não permitas que este seja o teu caso hoje. Começar o dia na presença de Deus é como ajustar a bússola antes de iniciar uma viagem. Sem este ajuste, podemos andar muito mais na direção errada. Com este ajuste, cada passo nos aproxima do propósito que Deus tem para nós. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. A perfeita paz vem quando o nosso propósito está firme em Deus, e este propósito firma-se cada manhã quando escolhemos começar o dia nele. Não importa o que enfrentaste ontem, não importa o que te espera hoje, o que importa é que neste momento, nesta manhã, tens a oportunidade de recomeçar envolvido na paz e na presença do Deus Todo-Poderoso. Esta é a tua chance de experimentar o que milhões de crentes ao longo da história experimentaram. A transformação que acontece quando colocamos Deus em primeiro lugar, logo ao despertar. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações sedentos da Tua paz. Reconhecemos que sem Ti, o nosso dia seria apenas uma sequência de tarefas vazias, mas contigo, cada momento ganha propósito e significado eterno. Derrama sobre nós agora a Tua paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma realidade constante que nos acompanhe do amanhecer até o anoitecer. Senhor, há tantos de nós que acordamos hoje com o coração pesado, carregando fardos que não nos pertencem. Neste momento, declaramos que entregamos cada preocupação, cada ansiedade, cada medo nas Tuas mãos poderosas. Tu és o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais de nós que somos Teus filhos amados. Pai, pedimos que a Tua presença seja tão real para nós neste dia quanto o ar que respiramos. Que em cada momento, em cada decisão, em cada conversa,
possamos sentir que não estamos sozinhos, que tu caminhas ao nosso lado. Remove de nós a ilusão de autossuficiência que nos faz pensar que podemos enfrentar este dia com as nossas próprias forças. Lembramos das palavras de Jesus quando disse que sem Ele nada podemos fazer. Senhor, queremos fazer tudo contigo. Queremos que cada ação do nosso dia seja uma extensão desta comunhão que estamos a experimentar agora. Toca os corações daqueles que nunca experimentaram a tua presença de forma consciente. Que hoje seja o dia do encontro real, do despertar espiritual, da revelação de quem tu és verdadeiramente. Abre os olhos dos cegos espirituais para que vejam a tua glória. Senhor, abençoa cada pessoa que está a orar conosco neste momento. Conheces cada nome, cada história, cada lágrima derramada em secreto. Conheces os sonhos adiados, as orações que parecem não ter resposta, as portas que se fecharam. Mas também conheces o futuro glorioso que preparaste para cada um dos teus filhos. Pedimos que a tua paz invada os lares nesta manhã. Que famílias que acordaram em conflito encontrem reconciliação. Que casais que dormiram de costas um para o outro acordem com amor renovado. Que pais preocupados com os filhos recebam sabedoria e esperança. Que filhos rebeldes sintam o chamado do teu amor. Senhor, faz das nossas casas santuários da tua presença, onde a paz reina e o amor prevalece sobre todas as diferenças. Oramos especialmente por aqueles que acordaram doentes nesta manhã, pelos que enfrentam dores crônicas, pelos que lutam contra enfermidades que a medicina ainda não conseguiu curar. Que a tua paz os envolva mesmo no meio da dor física. Que sintam a tua presença como bálsamo curador sobre as feridas do corpo e da alma. Senhor, tu és o mesmo Deus que curava os enfermos na Galileia, e o teu poder não diminuiu. Toca com a tua mão curadora cada corpo que precisa de restauração. Onde há células doentes, traz regeneração. Onde há órgãos comprometidos, traz renovação. Onde há diagnósticos sombrios, traz esperança e milagres. Dá força aos cuidadores, paciência aos que sofrem e fé a todos nós para crermos que nada é impossível para ti. Senhor, abençoa os nossos empregos e locais de trabalho neste dia. Para aqueles que vão enfrentar ambientes difíceis, cheios de intrigas ou competição desleal, pedimos que a tua presença seja o nosso escudo protetor. Que possamos ser luz em meio às trevas, sal que preserva o que é bom, testemunhas silenciosas do teu amor através da nossa conduta. Dá-nos sabedoria para lidar com chefes exigentes, colegas complicados, clientes difíceis. Que a nossa paciência não se esgote, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça. Senhor, para aqueles que estão desempregados e acordaram hoje sem saber como pagar as contas, derrama esperança e provisão. Abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Conecta-os com as pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Pai, pedimos a tua paz sobre as nossas finanças. Sabemos que tu és o nosso provedor e que o teu cuidado por nós é constante. Ajuda-nos a sermos sábios administradores do que nos confias. Onde há dívidas que nos roubam o sono, traz estratégias sobrenaturais de quitação. Onde há desperdício, ensina-nos disciplina. Onde há escassez, multiplica os recursos como multiplicaste os pães e os peixes. Senhor, liberta-nos da ansiedade financeira que paralisa e rouba a nossa alegria. Ensina-nos a confiar que o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Que possamos ser generosos mesmo na falta, sabendo que há maior bênção em dar do que em receber. Abençoa os nossos dizimos e ofertas. Multiplica as sementes que plantamos no reino de Deus. Senhor, derrama a tua paz sobre os nossos relacionamentos neste dia.
Cura as feridas causadas por palavras duras, por incompreensões, por expectativas não atendidas. Onde há mágoas guardadas há anos, traz perdão genuíno. Onde há orgulho que impede a reconciliação, traz humildade. Onde há silêncios que doem mais que gritos, traz diálogo restaurador. Pai, sabemos que o inimigo trabalha para destruir relacionamentos, para semear discórdia entre irmãos, para criar muros entre pessoas que se amam. Mas o teu poder é maior. Derruba estes muros, desfaz as obras do maligno, restaura o que foi quebrado. Que hoje seja um dia de pontes construídas, de abraços dados, de perdões concedidos. Ensina-nos a amar como tu nos amas, incondicionalmente, pacientemente, eternamente. Pai amado, pedimos proteção divina sobre todos nós neste dia. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo mal que possa nos atingir. Guarda os nossos passos, dirige os nossos caminhos, livra-nos das ciladas do inimigo. Senhor, sabemos que vivemos em um mundo perigoso, mas também sabemos que estamos nas tuas mãos e nada pode nos arrebatar delas. Protege as nossas crianças nas escolas, os nossos jovens nas universidades, os nossos adultos nos seus trabalhos, os nossos idosos em suas casas. Que nenhum mal nos sobrevenha, que nenhuma praga chegue perto da nossa morada. Declara o Salmo 91 sobre cada vida que está a orar conosco, que sejamos cobertos com as tuas penas, que encontremos refúgio debaixo das tuas asas. Senhor, oramos pelos nossos filhos nesta manhã, pelas crianças que vão à escola, pelos adolescentes que enfrentam pressões que nós nem imaginamos, pelos jovens adultos que estão a construir o seu futuro. Derrama sabedoria sobre eles, protege-os das más influências, guarda-os de toda tentação que possa destruir o seu futuro. Pai, numa geração tão confusa, onde valores são invertidos e a verdade é relativizada, pedimos que os nossos filhos sejam firmes na fé, inabaláveis nos princípios, corajosos para nadar contra a corrente. Que não se deixem moldar pelo mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes. Senhor, traz convicção de pecado onde há rebeldia, traz arrependimento onde há desvio, traz restauração onde há queda. Que nenhum dos nossos filhos se perca, mas todos sejam salvos e cumpram o propósito para o qual foram criados. Pai, pedimos a tua paz sobre as nossas mentes neste dia. Sabemos que a batalha maior acontece no campo dos pensamentos. O inimigo tenta semear dúvidas, medos, pensamentos negativos e destrutivos. Mas nós declaramos que temos a mente de Cristo. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos de ansiedade tentarem nos dominar, lembra-nos de lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Quando pensamentos de derrota tentarem nos paralisar, lembra-nos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando pensamentos de desespero tentarem nos afundar, lembra-nos que a nossa esperança está firmada em ti e não nas circunstâncias. Senhor, enche a nossa mente com a tua palavra, com promessas que não falham, com verdades que libertam. Senhor, abençoa os casamentos representados nesta oração. Sabemos que o casamento é uma instituição criada por ti e que o teu desejo é que seja fonte de alegria, companheirismo e crescimento mútuo. Mas também sabemos que o inimigo ataca os casamentos porque sabe que famílias fortes constroem sociedades fortes. Pai, onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Onde há rotina que mata a paixão, traz criatividade e renovação. Onde há traição ou tentação de infidelidade, traz convicção e arrependimento. Senhor, ensina os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ensina as esposas a respeitarem os seus maridos. Que cada casal aprenda a arte do perdão diário,
da comunicação honesta, do serviço mútuo. Protege os casamentos de interferências externas, de familiares que causam divisão, de amizades que plantam sementes de discórdia. Pai, oramos pelos solteiros que desejam casar-se. Guarda os seus corações da ansiedade e da pressa que leva a escolhas erradas. Prepara-os primeiro internamente, moldando o seu caráter, curando as suas feridas, ensinando-os a serem completos em ti antes de buscarem completude em outra pessoa. Senhor, no teu tempo perfeito, traz o cônjuge certo, aquele que tu preparaste desde a fundação do mundo. Protege-os de relacionamentos que só trariam dor e destruição. Dá-lhes discernimento para reconhecerem a pessoa certa quando ela aparecer. E para aqueles que escolheram o celibato para te servirem melhor, derrama graça especial, satisfação plena em ti e fruto abundante no ministério. Que nunca se sintam incompletos ou menos valiosos, mas celebrem a vocação única que receberam de ti. Senhor, pedimos pela saúde mental e emocional de todos nós. Vivemos tempos de grande pressão psicológica, onde a depressão e a ansiedade atingem milhões de pessoas. Pai, tu conheces aqueles que acordaram hoje lutando contra pensamentos suicidas, contra o desespero profundo, contra a sensação de que a vida não vale a pena. Senhor, intervém nestas vidas neste momento. Mostra-lhes que há esperança, que há futuro, que há propósito. Envia pessoas certas para ajudarem, profissionais competentes, amigos verdadeiros, familiares amorosos. Quebra o isolamento que aprisiona tantas almas, traz cura para as mentes atormentadas, paz para os corações angustiados, alegria para os espíritos abatidos. Senhor, que ninguém termine este dia sentindo-se sozinho ou sem valor. Revela a cada pessoa o quanto é preciosa aos teus olhos. Pai, abençoa os ministérios e igrejas neste dia. Derrama o teu espírito sobre pastores, líderes, missionários, evangelistas, professores da palavra. Dá-lhes sabedoria para guiar o teu povo, coragem para pregar a verdade sem compromissos, amor genuíno pelas ovelhas que lhes confiaste. Senhor, protege os líderes espirituais dos ataques do inimigo, das tentações que podem destruir ministérios, do orgulho que precede a queda. Mantém-nos humildes, dependentes de ti, cheios do teu espírito. Levanta novos obreiros para a tua seara, jovens com paixão pelas almas, homens e mulheres dispostos a pagarem o preço do discipulado. Senhor, aviva a tua igreja. Onde há frieza espiritual, acende o fogo. Onde há divisão, traz unidade. Onde há tradição morta, traz renovação. Que a igreja seja verdadeiramente sal e luz neste mundo. Senhor, oramos pelas nações neste dia, pelos governantes, autoridades, líderes que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Dá-lhes sabedoria, temor do teu nome, compromisso com a justiça e a verdade. Senhor, sabemos que tu levantas reis e depões reis, que o coração do rei está nas tuas mãos como ribeiros de águas. Dirige os destinos das nações segundo a tua vontade soberana. Protege-nos de guerras, de conflitos que destroem vidas inocentes. Traz paz onde há violência, reconciliação onde há ódio, justiça onde há opressão. Senhor, levanta homens e mulheres de Deus em posições de influência, pessoas que não se corrompam pelo poder, mas usem a autoridade para abençoar o povo. Derrama o teu espírito sobre todas as nações, que o conhecimento da tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Pai, pedimos pela obra missionária ao redor do mundo, pelos que deixaram conforto, família, segurança para levarem o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Protege-os, Senhor. Supre todas as suas necessidades. Dá-lhes saúde, provisão financeira, relacionamentos saudáveis.
Abre portas para o Evangelho em nações fechadas. Quebra fortalezas espirituais que mantêm povos inteiros em trevas. Salva os perdidos, liberta os cativos, cura os enfermos através do ministério destes teus servos fiéis. Senhor, levanta mais missionários, toca corações aqui mesmo entre nós, chamando pessoas para irem até os confins da terra. Que não fiquemos confortáveis enquanto há bilhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Dá-nos visão global, coração pelas nações, compromisso com a grande comissão. Senhor, oramos pelos perseguidos por causa da fé, pelos nossos irmãos e irmãs que neste momento estão em prisões, em campos de concentração, escondidos, fugindo por suas vidas simplesmente porque creem em Ti. Pai, conforta-os com a Tua presença, que sintam que não estão sozinhos, que Tu estás com eles na fornalha ardente, na cova dos leões, na prisão. Dá-lhes coragem para não negarem a fé, força para suportarem o sofrimento, alegria mesmo no meio da tribulação. Senhor, confunde os planos dos perseguidores, quebra as correntes dos prisioneiros, abre as portas das prisões e usa o testemunho destes fiéis para trazer muitos à salvação. Que o sangue dos mártires continue a ser semente da igreja. Senhor, lembra-nos de nunca darmos por garantida a liberdade religiosa que temos. Ajuda-nos a valorizar e usar bem esta liberdade para Te glorificar. Pai amado, oramos pelos perdidos, pelos que ainda não Te conhecem, pelos familiares não salvos, amigos que rejeitam o Evangelho, colegas de trabalho que vivem sem esperança. Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Abre os olhos espirituais para que vejam a sua necessidade de salvação. Quebra a dureza dos corações, remove as escamas dos olhos, destapa os ouvidos surdos. Usa-nos como Tuas testemunhas. Que a nossa vida seja um sermão vivo que aponta para Ti. Dá-nos oportunidades de compartilhar a nossa fé, palavras certas no momento certo, coragem para não nos envergonharmos do Evangelho. Senhor, que ninguém ao nosso redor pereça sem ter ouvido a mensagem de salvação. Derrama o Teu Espírito em convencimento, traz arrependimento e fé. Que hoje seja o dia da salvação para muitos que estão ouvindo esta oração. Pai, pedimos que a Tua paz guarde os nossos corações contra a amargura. É tão fácil permitir que ofensas se transformem em raízes de amargura que envenenam toda a nossa vida. Senhor, mostra-nos onde guardamos ressentimentos, onde cultivamos mágoas, onde nos recusamos a perdoar. Dá-nos graça para perdoarmos como Tu nos perdoaste. Não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos ser livres. A amargura é uma prisão que construímos para os outros, mas onde nós mesmos ficamos presos. Senhor, liberta-nos. Que possamos perdoar de coração, soltar verdadeiramente, desejar o bem até mesmo para aqueles que nos fizeram mal. Esta é a liberdade que vem da Tua paz habitando em nós. Ensina-nos a abençoar os que nos maldizem, a orar pelos que nos perseguem, a fazer o bem aos que nos odeiam. Esta é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Senhor, abençoa o nosso testemunho neste dia. Que cada pessoa com quem interagirmos possa ver algo diferente em nós. Não por sermos perfeitos, mas por termos paz no meio do caos, alegria apesar das circunstâncias, amor que não faz sentido naturalmente. Que a nossa conduta pregue mais alto que as nossas palavras. Senhor, guarda a nossa língua de fofocas, de críticas destrutivas, de palavras que ferem. Que falemos sempre a verdade em amor. Que as nossas conversas sejam temperadas com sal, edificando os que ouvem. Pai, faz de nós cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Que quando as pessoas olharem para nós, vejam um reflexo de Cristo. Não para a nossa glória, mas para que o Teu nome seja glorificado em nós.
Pai, oramos pela nossa vida de oração. Perdoa-nos pelas vezes que oramos apenas de forma mecânica, repetindo palavras vazias, sem real conexão contigo. Ensina-nos a orar com o coração, a buscar-te com sinceridade, a esperar na tua presença até ouvirmos a tua voz. Senhor, aviva em nós o desejo de oração, que não vejamos a oração como obrigação religiosa, mas como privilégio de filhos que podem se aproximar do Pai a qualquer momento. Dá-nos persistência na oração, fé para crermos que tu ouves e respondes. Senhor, ensina-nos a orar segundo a tua vontade, não apenas apresentando a nossa lista de pedidos, mas buscando conhecer o teu coração. Que a nossa vida seja uma oração contínua, uma comunhão ininterrupta contigo. Senhor, abençoa a nossa vida financeira com sabedoria e generosidade. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. Ensina-nos a sermos gratos pelo que temos, em vez de vivermos lamentando pelo que não temos. Senhor, onde há ganância, traz contentamento. Onde há avareza, traz generosidade. Onde há materialismo, traz perspectiva eterna. Ajuda-nos a entender que a nossa vida não consiste na abundância de bens que possuímos. Que possamos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Senhor, faz-nos mordomos fiéis de tudo o que nos confias. Que honremos a Ti com as nossas primícias, que sustentemos a obra do Teu reino, que sejamos canais de bênção para os necessitados. Pai, pedimos pela nossa saúde física neste dia. Agradecemos por cada órgão que funciona perfeitamente, por cada sistema do nosso corpo que trabalha em harmonia. Senhor, onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a cuidarmos bem deste templo. Dá-nos disciplina para nos alimentarmos adequadamente, para nos exercitarmos, para descansarmos o suficiente. Perdoa-nos pelos abusos que cometemos contra o nosso próprio corpo. Senhor, protege-nos de doenças, de vírus, de enfermidades. Fortalece o nosso sistema imunológico. Dá sabedoria aos médicos que nos tratam, que os medicamentos façam o efeito necessário sem causar danos colaterais. Senhor, cremos que pela Tua chaga fomos sarados. Senhor, oramos pelas viúvas e órfãos, pelos que perderam seus amados e enfrentam a dor da saudade, o vazio da ausência, a solidão que dói na alma. Pai, Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cumpre esta promessa na vida de cada um. Consola os que choram, abraça os que se sentem sozinhos, provê para os que ficaram sem sustento. Levanta pessoas ao redor deles para serem apoio prático e emocional. Senhor, que a igreja seja verdadeiramente família para aqueles que perderam a sua família. Dá-lhes esperança de que um dia haverá reencontro, que a separação é temporária, que a morte não tem a última palavra. Enxuga as lágrimas, cura os corações partidos, restaura a alegria roubada pela perda. Que possam experimentar que Tu és o Deus de toda consolação. Pai, abençoa os nossos estudos e aprendizado. Para aqueles que estão em escolas, universidades, cursos profissionalizantes, derrama sabedoria e entendimento. Dá-lhes capacidade de concentração, memória aguçada, raciocínio claro. Ajuda-os a aprenderem não apenas para passarem em provas, mas para desenvolverem os talentos que Tu lhes deste. Senhor, protege os estudantes de desânimo diante das dificuldades, de comparações que roubam a autoestima, de pressões que geram ansiedade paralisante. Que estudem com disciplina, mas sem neurose, com dedicação, mas sem sacrificar a saúde. Senhor,
Levanta professores que não apenas ensinem conteúdos, mas inspirem sonhos, despertem potenciais, formem caráter. Que a educação seja ferramenta de transformação e não apenas de acumulação de informação. Senhor, oramos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares que dedicam suas vidas a cuidar dos enfermos. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem eficazmente, compaixão para cuidarem humanamente. Senhor, protege-os do esgotamento físico e emocional. Renovas as suas forças dia após dia. Guarda-os de doenças às quais estão expostos constantemente. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes são privadas da sua presença por causa do serviço que prestam. Senhor, usa estes profissionais como instrumentos de cura nas tuas mãos, que vejam o seu trabalho não apenas como profissão, mas como ministério de restauração da vida. Derrama sobre eles conhecimento crescente, tecnologias mais eficazes, recursos adequados para cumprirem bem a sua missão. Pai, pedimos pela nossa vida profissional. Que sejamos trabalhadores excelentes, não para agradarmos homens, mas porque tudo o que fizermos, fazemos como para o Senhor. Dá-nos integridade para sermos honestos, mesmo quando ninguém está a ver. Dá-nos diligência para fazermos o nosso melhor mesmo nas tarefas mais simples. Dá-nos humildade para aprendermos sempre, para aceitarmos correções, para reconhecermos que não sabemos tudo. Senhor, abre portas de promoção para aqueles que têm trabalhado fielmente, mas ainda não viram reconhecimento. Fecha portas de oportunidades que parecem boas, mas que nos desviariam do teu propósito. Dá-nos discernimento para sabermos quando mudar de emprego e quando permanecer. Que o nosso trabalho não seja apenas fonte de sustento, mas plataforma de testemunho e influência para o reino de Deus. Senhor, oramos pelos que trabalham em segurança pública, policiais, bombeiros, guardas, militares que arriscam suas vidas para protegerem as nossas. Pai, cobre-os com o teu sangue. Envia anjos para guardarem cada passo. Protege-os de balas, de acidentes, de emboscadas. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões corretas em frações de segundo. Livra-os da corrupção que mancha tantas corporações. Que sejam homens e mulheres de honra, comprometidos com a justiça, dedicados a protegerem os inocentes. Senhor, consola as famílias que vivem com o medo constante de receberem a notícia que não querem ouvir. Dá-lhes paz, confiança de que tu és o maior protetor. Traz de volta para casa, sãos e salvos, todos os que saíram para trabalhar. Que cumpram o seu turno e retornem em segurança. Pai, abençoa os idosos neste dia, aqueles que já viveram muitos anos, que têm histórias para contar, sabedoria para compartilhar. Senhor, protege-os de abandono, de solidão, de falta de respeito. Levanta filhos e netos que os honrem, que cuidem deles com amor, que valorizem a sua presença. Senhor, onde há idosos doentes, traz conforto. Onde há idosos sozinhos, envia companhia. Onde há idosos esquecidos, traz lembrança. Dá-lhes saúde para aproveitarem os anos que ainda têm. Renova as suas forças como as da águia, que possam ainda dar fruto na velhice, que sejam cheios de seiva e de verdor. Senhor, usa a experiência deles para abençoarem as gerações mais novas. Que haja pontes de relacionamento entre gerações, onde os mais velhos ensinem e os mais novos aprendam. Senhor, oramos pelos que sofrem com vícios e dependências. Álcool, drogas, pornografia, jogo, compras compulsivas, qualquer escravidão que prende e destrói vidas. Pai, tu vieste para libertar os cativos. Quebra estas correntes hoje. Onde há vontade de parar, mas não há força, derrama poder. Onde há tentação constante, dá escape. Onde há recaídas que geram desespero, traz misericórdia e nova chance.
Senhor, cura as feridas emocionais que levaram ao vício. Muitas vezes, as pessoas buscam nas substâncias ou comportamentos compulsivos o alívio para dores profundas da alma. Sê tu o verdadeiro alívio, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. Levanta grupos de apoio, conselheiros capacitados, tratamentos eficazes, restaura famílias destruídas pelo vício, traz esperança onde só havia desespero. Pai, pedimos pela indústria do entretenimento e meios de comunicação. Senhor, há tanta influência negativa sendo despejada sobre as mentes através de filmes, músicas, programas, redes sociais. Levanta crentes nesta área que produzam conteúdo que edifique, que inspire, que aponte para valores eternos. Dá-nos discernimento para filtrarmos o que consumimos. Ajuda-nos a não enchermos a nossa mente com lixo. Senhor, protege especialmente as crianças e jovens que são bombardeados com conteúdos inadequados. Dá aos pais sabedoria para monitorarem, para conversarem, para ensinarem a discernir entre o certo e o errado. Que possamos usar a tecnologia para o bem, para espalharmos o Evangelho, para edificarmos vidas e não para nos afastarmos de Ti. Senhor, oramos pelo meio ambiente que criaste. Perdoa-nos pela ganância que destrói florestas, polui rios, extingue espécies. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da criação que nos confiaste. Dá sabedoria aos cientistas e ambientalistas que buscam soluções para os problemas ecológicos. Senhor, sabemos que Tu farás novas todas as coisas, mas enquanto este mundo existe, que cuidemos bem dele. Que não deixemos para as próximas gerações um planeta devastado. Ensina-nos a viver de forma mais simples, a consumir menos, a desperdiçar menos, a reciclar mais. Que possamos apreciar a beleza da Tua criação e preservá-la para a glória do Teu nome. Pai, abençoa os empresários e empreendedores, aqueles que geram empregos, que movimentam a economia, que assumem riscos para criar algo novo. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões acertadas. Protege os seus negócios de falência, de fraudes, de concorrência desleal. Senhor, que sejam empresários éticos, que tratem bem os seus funcionários, que paguem salários justos, que contribuam para o bem da sociedade. Levanta homens e mulheres de negócios que usem a sua prosperidade para abençoar o reino de Deus. Que sejam generosos com os necessitados, que invistam em causas nobres, que sejam luz no mundo dos negócios, muitas vezes marcado por corrupção e ganância. Senhor, prospera os negócios dos justos, multiplica o fruto do trabalho honesto. Senhor, oramos pelos artistas e criativos, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos, todos aqueles que usam a criatividade que Tu lhes deste. Pai, Tu és o Criador Supremo, e quando criaste o ser humano à Tua imagem, deste-nos também a capacidade de criar. Que os artistas usem os seus talentos para Te glorificarem. Levanta artistas cristãos que produzam obras de excelência, que não sejam apenas cópias baratas do que o mundo faz, mas que criem algo verdadeiramente inspirado pelo Teu Espírito. Senhor, protege os artistas das tentações que são comuns neste meio: orgulho, busca de fama, vida desregrada. Que possam usar a sua plataforma para apontarem para Ti, para tocarem corações, para transformarem vidas através da beleza que criam. Pai, pedimos pela nossa vida devocional. Perdoa-nos por negligenciarmos a leitura da Tua palavra. Perdoa-nos por passarmos horas em redes sociais, mas não termos tempo para a Bíblia. Senhor, cria em nós fome e sede da Tua palavra. Que não vejamos a leitura bíblica como obrigação religiosa, mas como encontro diário com o Autor da vida. Dá-nos entendimento quando lemos, revelação que transforma, aplicação que muda comportamentos. Senhor,
Ajuda-nos a meditar na tua palavra dia e noite, a guardá-la no coração, a escondê-la na mente para não pecarmos contra ti. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seja o nosso conselheiro nas decisões, o nosso conforto nas tristezas, a nossa alegria em todos os momentos. Pai amado, oramos pelos sonhos e projetos que tens para cada um de nós. Senhor, tu tens planos de paz e não de mal, planos de nos dar esperança e futuro. Revela-nos estes planos, mostra-nos o caminho que devemos seguir. Abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas. Dá-nos coragem para darmos passos de fé, para sairmos da zona de conforto quando tu nos chamares para algo novo. Senhor, que não desperdicemos a vida que nos deste. Que cumpramos o propósito para o qual fomos criados. Que no final da jornada possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Faz da nossa vida uma oferenda agradável a ti. Que cada dia seja vivido com intencionalidade, com propósito, com paixão por ti e pelo teu reino. Pai, neste momento pedimos pela cura de traumas do passado. Há pessoas ouvindo esta oração que carregam feridas de abuso, de rejeição, de abandono, de violência. Senhor, tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e que liga as suas feridas. Toca nestas memórias dolorosas com o teu bálsamo curador. Que possam perdoar os que lhes fizeram mal, não porque o mal foi pequeno, mas porque o teu poder é grande. Liberta-os das prisões do passado, que não sejam definidos pelo que sofreram, mas pelo que são em ti, amados, valiosos, com futuro glorioso. Senhor, restaura os anos que os gafanhotos comeram. Dá-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Faz algo novo neles, algo que nem imaginam. Senhor, abençoa os nossos vizinhos e comunidades onde vivemos, que sejamos sal e luz nestes lugares. Ajuda-nos a conhecermos os nossos vizinhos, a nos importarmos com eles, a sermos instrumento de bênção. Senhor, onde há violência nos bairros traz paz, onde há tráfico de drogas traz libertação, onde há famílias destruídas traz restauração. Levanta igrejas vivas nestas comunidades, que não sejam apenas prédios fechados, mas comunidades abertas que abençoam todos ao redor. Que possamos fazer diferença onde vivemos, que as pessoas vejam transformação real e queiram conhecer o Deus que transforma. Senhor, usa-nos para levarmos esperança aos desesperançados, ajuda aos necessitados, amor aos rejeitados. Que a nossa comunidade seja melhor porque vivemos nela. Pai, oramos pelos refugiados e deslocados. Milhões de pessoas que tiveram que fugir de suas casas por causa de guerras, perseguições, desastres naturais. Senhor, consola-os na perda de tudo o que conheciam. Provê abrigo, alimento, segurança. Levanta nações e pessoas que os recebam com compaixão. Protege especialmente as crianças refugiadas, tão vulneráveis a todo tipo de abuso. Senhor, que em meio à tragédia, muitos encontrem a Ti, que descubram que mesmo quando perdem tudo, ainda têm o mais importante, o Teu amor que nunca falha. Usa a igreja para ser refúgio prático e espiritual para estas pessoas. Que não fechemos os olhos para o sofrimento alheio, mas sejamos movidos por compaixão como Tu és. Senhor, abençoa os cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças, soluções para problemas, avanços que melhorem a vida humana. Dá-lhes sabedoria, criatividade, persistência. Senhor, Tu criaste um universo ordenado, com leis que podem ser descobertas e usadas para o bem. Ajuda os cientistas a descobrirem cada vez mais das maravilhas da Tua criação.
que usem o conhecimento não para destruição, mas para edificação. Protege-os de orgulho que os faça pensarem que podem dispensar-te, que vejam em cada descoberta não a prova de que não existes, mas a revelação de quão sábio e maravilhoso és. Senhor, acelera as descobertas que trarão cura e alívio para tantos que sofrem. Pai, pedimos pelos que trabalham na agricultura e pecuária, aqueles que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa o trabalho das suas mãos. Envia chuva na época certa, sol quando necessário. Protege as plantações de pragas, as criações de doenças. Dá-lhes preços justos pelos seus produtos. Senhor, ajuda-nos a valorizar estes trabalhadores que muitas vezes são esquecidos, mas que fazem trabalho essencial. Livra-os de exploração, de intermediários desonestos, de condições injustas de trabalho, que possam ter vida digna do fruto do seu trabalho. Senhor, abençoa a terra que produz o nosso sustento, que nunca falte alimento sobre a mesa de ninguém. Multiplica o pão como multiplicaste para alimentar as multidões. Senhor, oramos pelos que trabalham em transportes, motoristas de ônibus, caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, pilotos, maquinistas. Protege-os nas estradas e nos céus. Guarda-os de acidentes, de assaltos, de cansaço que leva a erros fatais. Dá-lhes paciência no trânsito caótico, sabedoria para lidarem com passageiros difíceis, força para cumprirem jornadas longas. Senhor, muitos destes trabalhadores passam dias longe de suas famílias. Protege estas famílias, guarda os casamentos, cuida dos filhos que sentem falta dos pais, que possam ter condições dignas de trabalho, descanso adequado, remuneração justa. Senhor, abençoa cada viagem, que todos cheguem bem aos seus destinos. Pai, abençoa os que trabalham na construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, pintores, serventes. Protege-os de acidentes de trabalho que são tão comuns nesta área. Que tenham equipamentos de segurança adequados, que os empregadores cumpram as normas de proteção. Senhor, dá-lhes saúde para suportarem o trabalho pesado. Protege os seus corpos do desgaste prematuro. Que tenham trabalho constante, que nunca falte obra. Senhor, abençoa o fruto do trabalho das suas mãos. Que as casas que constroem sejam lares felizes. Que os edifícios que erguem sirvam para o bem. Valoriza o trabalho manual, que muitas vezes é desvalorizado. Que tenham orgulho do que fazem e sejam justamente recompensados. Senhor, oramos pelos que trabalham em limpeza e serviços gerais. Aqueles que muitas vezes são invisíveis, não reconhecidos, mas que fazem trabalho essencial. Dá-lhes dignidade, reconhecimento, respeito. Senhor, ajuda-nos a tratarmos com amor e consideração todos os que prestam serviços. Que nunca desprezemos ninguém por causa da sua ocupação. Senhor, abençoa estes trabalhadores com saúde, com provisão, com oportunidades de crescimento. Que possam estudar, melhorar de vida, alcançar os seus sonhos. Protege-os de exploração, de patrões abusivos, de condições degradantes de trabalho. Senhor, lembra-nos que todos somos iguais diante de Ti, que não há trabalho indigno quando feito com honestidade e dedicação. Pai, pedimos pelos desempregados que acordaram hoje sem saber como pagar as contas. A angústia de quem quer trabalhar, mas não encontra oportunidade. Senhor, abre portas de emprego, conecta-os com as pessoas certas, dá-lhes favor diante de empregadores. Enquanto a porta não se abre, provê de forma sobrenatural. Multiplica o pouco que tem, envia ajuda através de pessoas generosas. Senhor, guarda-os de desespero, de pensamentos de derrota, de tentações de conseguirem dinheiro de forma desonesta. Mantém acesa a esperança, a dignidade, a fé de que dias melhores virão. Usa este tempo de espera para prepará-los para algo maior.
que quando a porta se abrir, estejam prontos para atravessá-la. Senhor, oramos pelos que sofrem de insônia ou distúrbios do sono, aqueles que passam a noite em claro, que acordam cansados, que não encontram descanso. Pai, Tu deste o sono como presente para a restauração do corpo e da mente. Cura o que está causando a insônia. Se é ansiedade, traz paz. Se é dor física, traz alívio. Se é preocupação, traz confiança de que Tu cuidas de tudo. Senhor, que possam experimentar o que diz o Salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Restaura o padrão de sono saudável, que tenham noites tranquilas e acordem renovados. Abençoa também os que trabalham à noite, que precisam estar acordados quando outros dormem. Protege a saúde deles. Pai, abençoa os casais que estão tentando ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A dor da infertilidade, dos tratamentos que não dão resultado, dos sonhos adiados. Senhor, Tu és o Deus que abriu a madre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. Abre também a madre das que hoje clamam por este milagre. Onde os médicos dizem impossível, mostra que para Ti tudo é possível. Senhor, enquanto esperam, guarda os seus corações de amargura, de inveja das que engravidam facilmente, de questionamentos que abalam a fé. Dá-lhes paciência, esperança, confiança no Teu tempo perfeito. E se o Teu plano for a adoção, prepara os seus corações para amarem uma criança que precisa de família, que sejam pais e mães abençoadores, não importa como chegue o filho. Senhor, oramos pelas gestantes, pelas mães que carregam uma vida no ventre. Protege cada bebê que está sendo formado, que se desenvolvam perfeitamente, saudáveis, completos. Livra-os de malformações, de doenças genéticas, de qualquer complicação. Senhor, protege as mães durante a gravidez. Livra-as de enjoos excessivos, de pressão alta, de diabetes gestacional, de parto prematuro. Prepara os seus corpos para o parto, que seja no tempo certo, de forma segura, com mínimo sofrimento. Senhor, abençoa os pais, prepara-os para a chegada do bebê. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor. Que estas crianças que vão nascer sejam abençoadas desde o ventre, dedicadas a Ti, criadas no caminho em que devem andar. Pai, pedimos pelos recém-nascidos e bebés. Protege estas vidas tão frágeis e preciosas. Guarda-os de doenças, de acidentes, de qualquer mal. Dá sabedoria aos pais para cuidarem bem deles. Paciência para as noites sem dormir. Amor para os momentos difíceis, alegria para celebrar em cada pequena conquista. Senhor, abençoa especialmente os bebés prematuros que lutam pela vida em incubadoras. Fortalece os seus pequenos corpos, desenvolve os órgãos que ainda não estão maduros, livra-os de sequelas. Senhor, consola os pais que vivem a angústia de ter um filho hospitalizado. Dá-lhes fé para crerem no milagre. Força para suportarem a espera, esperança de que tudo ficará bem. Pai, abençoa os professores e educadores, aqueles que moldam mentes, que inspiram sonhos, que formam o futuro. Dá-lhes paixão renovada pela educação. Onde há desânimo por falta de reconhecimento ou salários baixos, traz motivação. Senhor, dá-lhes criatividade para ensinarem de forma que os alunos realmente aprendam. Paciência para lidarem com turmas difíceis. Sabedoria para identificarem alunos com necessidades especiais. Amor genuíno por cada criança e jovem. Senhor, protege os professores de violência nas escolas, de falta de respeito, de condições inadequadas de trabalho. Valoriza a profissão que é tão essencial para a sociedade. Levanta professores cristãos que sejam luz nas escolas, que influenciem positivamente, que plantem sementes de fé mesmo em ambiente secular. Senhor, oramos pelos que lutam contra o cancro.
Esta doença que assusta, que dói, que desafia a fé. Pai, Tu és o Deus que cura. Toca cada célula doente com o Teu poder restaurador. Que os tratamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que haja remissão completa. Senhor, dá força para suportarem a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias. Guarda-os de infecções enquanto a imunidade está baixa. Levanta médicos competentes, tratamentos de ponta, medicamentos que funcionem. Senhor, sustenta emocionalmente os doentes e as famílias. Que não percam a esperança, que continuem a lutar, que creiam no milagre. Usa esta provação para aproximá-los de Ti, para fortalecerem a fé, para testemunharem do Teu poder. Pai, pedimos pelos que enfrentam doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras condições que afetam a mente. Senhor, há tanto estigma, tanto preconceito, tanta falta de compreensão. Ajuda-nos a tratarmos com compaixão os que sofrem destas doenças. Que não digamos, é falta de fé quando é uma condição médica que precisa de tratamento. Senhor, cura as mentes enfermas. Equilibra a química cerebral que está desregulada. Que os medicamentos façam o efeito necessário. Levanta psiquiatras e psicólogos competentes e compassivos. Senhor, dá esperança aos que lutam contra estas doenças. Que saibam que não estão sozinhos, que há tratamento, que há possibilidade de vida plena mesmo com a doença. Quebra o silêncio, o isolamento, a vergonha que impedem muitos de buscarem ajuda. Pai amado, oramos pelos que estão morrendo neste momento. Aqueles nos hospitais, em casas, em acidentes, cujos últimos momentos de vida terrena estão a acontecer agora. Senhor, recebe-os nos Teus braços, que sintam a Tua presença consoladora. Para os que Te conhecem, que tenham paz, sabendo que vão para a Tua presença. Para os que ainda não Te aceitaram, que haja tempo para um último clamor, uma última oportunidade de salvação. Senhor, consola as famílias que estão perdendo os seus amados. Abraça os que choram, sustenta os que desesperam, dá esperança de reencontro no céu. Senhor, lembra-nos que a vida é frágil, que não temos garantia de amanhã, que precisamos viver cada dia prontos para o encontro contigo. Que aproveitemos o tempo que temos para Te servir, para amar as pessoas, para fazer diferença eterna. Prepara-nos não apenas para viver bem, mas também para morrer bem, na certeza da vida eterna contigo. Pai amado, terminamos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Agradecemos porque podemos começar este dia não nas nossas próprias forças, mas na Tua paz que nos sustenta e na Tua presença que nos guia. Que cada pessoa que orou conosco saia deste momento transformada, cheia de esperança, consciente de que não está sozinha. Que possamos viver este dia com alegria e gratidão, sabendo que estamos debaixo da Tua graça infinita. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes apenas para ti. Partilha com alguém que precisa de uma palavra de esperança, com um familiar que está a passar por dificuldades, com um amigo que necessita sentir a paz de Deus. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu relacionamento com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que Ele te guarde na saída e na entrada, hoje e para sempre. Vai em paz,
Vai na presença de Deus. Vai com a certeza de que és amado e que o melhor ainda está por vir. Amém e amém.